Olá, mães, como estão todas? Estamos aqui para mais uma formação, para mais uma escola de Nazaré. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de La Salete, a nossa padroeira, padroeira do movimento das mães que oram. Temos também a copadroeira, que é Santa Mônica, mas hoje a gente vai relembrar um pouquinho da aparição de Nossa Senhora de La Salete, como tudo aconteceu. Então nós estamos unidas pelo sinal da Santa Cruz, né? O sinal que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E através do sinal que nos une, o sinal que representa a nossa crença, nossa religião, que é o sinal da cruz de Cristo, nós também vamos invocar o Espírito Santo de Deus para o meio de nós, para nos orientar-nos, para nós ficarmos mais cientes desse Espírito Santo que nos move, que mora dentro de nós, e basta nós querermos acessá-lo para conseguir despertar o melhor de nós. Vamos invocar esse Espírito Santo para perto de nós, para nossos lares, para nossas famílias. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minhas mães, minhas irmãs, estamos caminhando já para o mês de setembro, mês que a gente festeja, né? Mês que a gente comemora a aparição de Nossa Senhora de La Salete. Essa é Nossa Senhora de La Salete, para as mães que não conhecem, para as mães que entraram no movimento depois da pandemia, né? Do nosso isolamento social. Essa é Nossa Senhora de La Salete, essa é a nossa padroeira. E hoje a gente vai relembrar um pouco da sua história, como aconteceu. A história é imensa, a história é linda, mas eu vou tentar resumir o que é que o nosso movimento traz para nós, né? Quais são de fato, como que ele foi criado, o porquê de Nossa Senhora de La Salete ser a nossa padroeira. Então, começa quando a Angela Abdu, que é a presidente, que é a fundadora das Mães que Oram, ela faz uma visita a um lugar lá no Rio Grande do Sul chamado Marcelino Ramos. E aí ela vai visitar um santuário e lá ela se depara com uma imagem de uma santa e sem ela perceber ela começa a chorar. Então o padre se aproxima dela e pergunta assim, né? Se vê emocionado com ela chorando em frente à imagem, e ela pergunta: que santa é essa? Para o padre. E o padre fala: não é santa, é Nossa Senhora de La Salete. Ela é a mãe que chora pelos pecados dos filhos. E aí ela, sem entender nada, né, não sabendo ali distinguir que o sentimento era aquele que ela teve no momento, aquelas lágrimas, ela traz uma imagem, né, desta santa e apresenta, né, já para o grupo das mães daqui de Jardim da Penha, se não me engano, Jardim Camburi, falhou aí a memória. E aí ela traz aqui para Vitória e começa a rezar, né, ali sem ter pretensão nenhuma daquilo que pudesse acontecer futuramente. E aí quando elas começam a criar, ver, né, como agir nesse movimento, que é das mães que oram, ela lembra deste fato e conta para Padre Anderson Gomes, um dos fundadores, um dos apoiadores do grupo, e que conseguiu junto da Ângela a dar, né, ênfase ao grupo e fazer com que acontecesse. E ele, ouvindo, né, a história que ela relatava, ele falou: não, essa aí que é a santa do movimento, é Nossa Senhora de La Salete. E Ângela o aceitou, na hora não entendeu muito bem, mas ela seguiu, né, foi obediente e seguiu o discernimento que o padre havia dado para o grupo e ficou Nossa Senhora de La Salete. Nossa Senhora de La Salete tem esse nome porque ela apareceu numa cidade
lá do sul da França, né, francesa, não sei se é sul, mas nas montanhas, num lugar alto, em um vilarejo que morava cerca de 600 pessoas, habitantes. Um lugar humilde, pobre, onde as pessoas também eram rudes, pobres, viviam ali das maus colheitas que a terra dava e das epidemias que surgiam na época. Por volta de 1846, 47, de 19 de setembro de 1847, a aparição de Nossa Senhora de La Salette. Então ali foi quando Nossa Senhora surgiu, né, sua primeira aparição, por um povo que era humilde, um povo descrente, um povo que não estava preparado, que não sabia que iria acontecer, mas assim mesmo Deus se manifesta de várias maneiras em nosso meio e Ele sempre gosta de surpreender, e Nossa Senhora sempre nos intercedendo, sempre buscando, sempre nos mostrando formas de ir ao encontro de seu filho, né? E aí acontece a aparição. A aparição é dada nesse lugar, né? La Salette, lugar cheio montanhoso, e esse lugar vive em cima das montanhas, né? Um lugar de difícil acesso, pelo que eu li, né? Não tão difícil acesso, porque depois aparece, né? O caminho de Nossa Senhora de La Salette, um caminho sinuoso, que as pessoas vão em busca, né? Dessas aparições, vão em busca do lugar que ela apareceu. Mas aí, de fato, a história começa assim. E Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora, como a gente chama, né? Todas as Nossas Senhoras é Maria, mãe de Jesus Cristo. Ela tem a gente distingue as Nossas Senhoras pelos lugares que ela aparece, né? Mas é uma só Nossa Senhora. Nossa Senhora de La Salette apareceu em La Salette, por isso que se deu esse nome por causa do lugar. E aí deu o fato que Nossa Senhora aparece para dois pastorzinhos, um chamado Maximínio e outra Melânia, duas crianças de origem pobres, humildes, que não frequentavam escolas, que não frequentavam catequese, as famílias eram pobres, de muitos filhos, não tinham recursos, não tinham educação para dar para as crianças. Essas crianças viviam mais jogadas, viviam por si só, jogavam mais nas ruas, faziam pequenos serviços, ajudavam famílias dos seus pais, né, amigos de seus pais. E aí que assim que começa a história, eu não vou entrar em muitos detalhes porque a gente vai ficar horas e horas conversando, porque a história é longa. Eu vou resumir, né, um pouco da história da aparição. E deste fato que essas duas crianças foram cuidar dos rebanhos, das famílias que eles estavam trabalhando. Eram crianças que viviam dos poucos trocados que conseguiam arrecadar ou por troca de comida mesmo, de pão. Eles acabavam indo trabalhar, qualquer coisinha que encontravam. Aí deu que um pastor ficou doente e essa família chamou Maximínio para ir pastorear. Eles falam até vacas, né? Mesmo quando aconteceu com Melânia, uma família chama ela para poder ajudar no pastoreio do rebanho e eles saem para pastorear. Maximínio não é da região, Melânia também é da região, mas uma criança que ninguém via, né? Ninguém enxergava, né? As coisas, né? Quando acontecem conforme a vontade de Deus, a gente não enxerga, a gente só aprende depois a enxergá-las. Mas aí eles foram pastorear esse rebanho nesse lugar. E ali eles ficavam, eles se conheceram, que um nunca tinha visto o outro, e ali pastorearam um, segundo, no terceiro dia, né, já faziam, já programavam sempre pastorear juntos, sempre naquele mesmo lugar, e são duas crianças. E aí, no final desses 3 dias que eles já estavam passando juntos, né, pastoreando o rebanho, ela adormece na relva, né? Os dois adormecem e ela acorda e começa a sacudir o menino e fala, né? A menina, Melânia, acorda, acorda, né? Vai olhar lá as suas vacas. E ele fala, tá tudo tranquilo. Aí de repente ela começa a descer, né? Um terreno montanhoso, ela começa a descer. E aí ela avista um lugar, né? Que estava distante deles, mas não muito longe, aonde era uma fonte de água. Essa fonte de água, ela permanecia ali só durante algumas épocas do ano, por exemplo, quando chovia muito forte ou quando
nevava muito, então aquela fonte ali de água se formava. E ali eles usavam, né, para tomar água, provavelmente, para deixar o rebanho perto, para também tomar água. E essa fonte era cercada de pedras. E nisso que ela desce, depois de dormir um pouco, né, ela vê um grande facho de luz, um globo com uma luz imensa, parecia fogo. Então ela desce e grita: o que é aquilo? Que coisa estranha é aquela? Fala para Maximínio. E aí eu falo Maximínio, tá, gente? Mas a interpretação conforme quem já conhecia a história, né? Eu vou me referir sempre ao menino ou a menina, mas é Melânia e Maximínio. Maximino, não sei a pronunciar certo. Vou falar menino e a menina, que são duas crianças de quase da mesma idade, quando aparece a imagem, né? A imagem não, Nossa Senhora para eles. E aí eles começam a perceber que esse globo se mexia, voltava, girava em torno de si mesmo, era uma forte luz. Então eles ficam com medo, mas aí Nossa Senhora, que tá ali, ela diz assim, ó, que eles podiam se aproximar dela, que não podia ter medo, né? E como que era um vilarejo, ela tinha o próprio dialeto dali, mas Nossa Senhora falou em francês com eles. Falou: vinde, meus filhos, não tenhas medo, estou aqui para vos contar uma grande novidade. E aí as crianças vão até a senhora, mas elas a olham, né? E notam que essa Nossa Senhora começa a chorar, que na verdade eles nem chamam de Nossa Senhora, porque eles não sabem. Eles chamam de Bela Senhora, porque era uma senhora muito bonita, era uma senhora alta, ela se vestia com as roupas das mulheres que se vestiam na época, uma roupa com tipo camponesa, né? Uma roupa branca, como vocês estão vendo, com um avental por cima, e ela trazia uma coroa, né, como essa que vocês estão vendo, rosas e tudo. Depois eu vou falar o significado, são os símbolos. Mas ela se vestia como as mulheres daquela região, vestido longo, avental, lenço cruzado, amarrado às costas, uma touca de camponesa. Rosas coroavam a sua cabeça, ladeavam o lenço e ornavam o seu calçado. Na fronte, uma luz com uma diadema, igual vocês podem ver. E nos ombros carregava pesadas correntes. No peito, uma corrente mais leve com um crucifixo, resplandecente, com um martelo de um lado e uma torquês de outro. Os sapatos eram brancos brilhantes, um prateado incrível, e havia rosas em torno deles. E aí, Nossa Senhora chamando eles para ir perto, e eles desconfiavam, porque eles não sabiam muito francês, mas ela se aproximou e falando em francês com eles. Então eles ficavam meio que sem entender, com meio medo, não sabendo o que é aquilo. Nossa Senhora começa a falar a mensagem, se referindo sempre a um ou a outro, e também no dialeto deles, né, no que eles faziam naquela época. Aquela região tinha os seus dialetos distintos. Então ela tanto pronunciava em francês, quando viu que elas estavam com dificuldade, principalmente Melânia, de entender. Ela usava o dialeto, né, que eles costumavam a falar, e aí ela foi falando uma mensagem, que é a grande mensagem, que tudo aconteceu. E a mensagem, durante a mensagem, as crianças diziam que parecia que eles estavam bebendo as palavras, que as palavras entravam para eles no seu interior, que não parecia o que escutavam, parecia o que bebiam aquilo, que ficaram, né, dentro de si próprios. Então, uma coisa misteriosa, né, que as coisas de Deus são misteriosas, a gente não precisa entender, a gente precisa respeitar, acreditar. E aí, ela, no relato, fala que quando ela falava com um menino, uma menina via os lábios de Nossa Senhora se mexendo, mas não entendia. Assim, ela falava com a menina e o menino sabia que estava falando, mas também não compreendia. E depois ela conseguia falar com os dois, né, separadamente e depois juntos. E aí, Nossa Senhora diz assim para as crianças: seu povo não submeter-se, eu sou forçada a deixar cair o braço do meu filho, que é forte e tão pesado, que não posso mais sustentar há quanto tempo sofro por vós. Então, Nossa Senhora trazia essa mensagem que era para o povo, né,
deixar de fazer aquilo que estavam fazendo e prestar atenção, porque ela estava cansada, né? Vamos supor assim, ó, se o povo não submeter-se a se o povo não se submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço do meu filho, que é forte e tão pesado, que não posso mais sustentar. Há quanto tempo sofro por vós? Há quanto tempo Nossa Senhora estava sofrendo diante daquilo que estava acontecendo? E aí ela continua a mensagem. E se quero que meu filho não vos abandone, sou incumbida de suplicá-lo sem cessar. E quanto a vós, nem fazeis caso, por mais que rezeis, por mais que forçais, jamais poderei recompensar a aflição que sofre por vós. Dei-vos 6 dias para trabalhar, reservei-me o 7º, e não me queres conceder. É isso que torna tão pesado o braço do meu filho. E aí ela continua a mensagem ainda falando. Não jurem só usando o nome de meu filho. São essas duas coisas que tornaram tão pesado o braço do meu filho. E a senhora ainda pergunta a eles, e eles perguntam se eles estão compreendendo, as crianças, porque as palavras na época as crianças não conseguiam compreender o que Nossa Senhora queria dizer, mas ela fala que eles têm que chegar e narrar e contar para o povo todo aquilo que ela estava pedindo, aquilo que ela estava falando. Dentro dessa mensagem tem muitas outras partes falando que não era, falando de carroça, falando de batatas, né? Falando que se eles não tomarem cuidado, a terra ia secar, não havia plantação, não tinham o que comer, porque o povo estava incrente, o povo não estava acreditando, o povo não tinha tempo para rezar. E ela ainda perguntava para os meninos, vocês estão rezando? Pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria de manhã e à noite. As crianças falavam que não, que muito pouco sabiam. Né? Eles não tinham contato com a religião, não tinham contato com os ensinamentos cristãos. E aí ela pede encarecidamente que as crianças coloquem, narrem, falem tudo aquilo que ela falou, né? Tudo que Nossa Senhora diz a respeito de batatas, de colheita, de tempos difíceis, que vem de relato a esse pecado que ela chora, né? Nossa Senhora, quando eles a veem, ela falava como se fosse cantando a melodia, né? Parecia que ela estava cantando com essas crianças. E ela aparece assim, ó, parecendo que estava sentada em cima de alguma das pedras, a cabeça, né, abaixada, as lágrimas, sempre chorando, triste, por tudo aquilo que havia acontecendo, estava acontecendo com o povo, e ela não estava conseguindo mais segurar o braço forte do filho dela diante de tudo que estava acontecendo no mundo, na humanidade. E aí as crianças ficam, né, sem saber o que fazer, o que falar, mas terminam aquela tarde, voltam para suas cidades, voltam para as famílias que na cidade no caso, né, para as famílias que eles trabalham, e narram tudo, começam a contar tudo. Tudo que havia acontecido, tudo que a bela senhora havia falado, e o povo costuma não acreditar, né? Porque como assim? Como que isso vai acontecer? Como que isso, né, tem que acontecer? E aí as crianças começam a bater firme, né, na tecla e falar que isso ia acontecer de fato, não da forma que eles acreditavam, da forma que eles narravam, mas o padre da região, né, na época, que era incrédulo, quando contaram o fato para ele, ele acreditou na hora, que era uma aparição de Nossa Senhora, que isso realmente estava acontecendo e que o fato seria mesmo concreto, verídico. E aí foi um disse-me-disse, né, três habitantes da região, convictos daquilo tudo, já chamou Melânia para poder relatar. Eles acabaram escrevendo que futuramente serviu esse documento, né, como uma fonte de verídica, né, para oficializar, para, acima de tudo, né, tornar-se Nossa Senhora de La Salette uma aparição mesmo verdadeira, concreta, da presença de Nossa Senhora no meio de nós, né, por meio dos pastores. E aí
né? Tudo é muito difícil. O prefeito da cidade pede para as crianças negarem. Maximínio já não está mais com Melânia, já foi separado. E aí vocês pensam em tudo que essas crianças sofreram, dando depoimentos, testemunhos, um disse, não disse, a igreja indo contra, relatos. E se passaram 5 anos para se construir um santuário. E depois de muito tempo que foi de fato oficializado pela Santa Sé, né, Roma, né, como a gente sabe, que foi transmitido para todo mundo realmente a aparição de Nossa Senhora, né? Ficaram entre indas e vindas, estudos, muita coisa, né, que aconteceu para de fato isso ser concretizado. Voltando a falar sobre a imagem de Nossa Senhora, a gente pode encontrá-la de 3 maneiras. Assim, olhando ela com a cabeça, né, abaixada, segurando as mãos segurando a cabeça e ela em pé. Porque quando ela aparece nessa posição. Depois ela olha, né? Ela pode ser encontrada assim, abaixada chorando, quando ela conversa com os pastorzinhos, e em pé, quando ela sobe alguns metros, né, da onde ela apareceu na fonte, e fala ainda com as crianças e some no horizonte, com um globo, né, de fogo, de luz e tudo. E é interessante falar que a fonte onde ela apareceu, depois da aparição de Nossa Senhora, nunca mais secou. Essa fonte só havia lá, né, em alguns momentos do ano, quando havia fortes chuvas ou quando nevava, e depois que Nossa Senhora apareceu, essa fonte nunca mais secou. E aí vem a história de Nossa Senhora de La Salette, o porquê das mães que choram pelos filhos, porque Nossa Senhora estava triste, que ela tanto fazia, tanto chorava pelos pecados da humanidade, os homens já não acreditavam mais, já não seguiam mais a igreja, a religião, já eram soberbos, só pensavam em si. Ela usou 2 crianças humildes, inocentes, pobres, porque é ali que faz, né, as maravilhas acontecem, o amor de Deus, Cristo se faz presente entre os mais humildes, os puros de coração, e não é diferente com Nossa Senhora. E aí foi se dando a história, né? Por volta de 150 anos depois da aparição de Nossa Senhora de La Salette, o Papa João Paulo II, né, fala ainda que o aniversário da aparição de Nossa Senhora traz assim: fala que Maria, mãe amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e a rejeição de Deus. Então, ele, que era muito próximo de Nossa Senhora, né? Foi um papa que divulgou muito a presença de Nossa Senhora entre nós. Ele falou isso, falou várias formas, tirei uma pequena parte. Entre todas as histórias de Melânia e de Maximínio, eles cresceram em convento. Ela foi para alguns conventos, ele se dedicou aos estudos, tentou a medicina, teve outras profissões, mas não se concretizou em nenhuma. E por aí foi a história, né, deles dois. Tem vários